Bem-vindo ao sombrio mundo dos mistérios que se escondem entre lápides antigas e túmulos esquecidos. Quando a noite cai e o silêncio envolve os cemitérios, dizem que as almas inquietas encontram uma forma de se manifestar, trazendo à tona segredos enterrados há muito tempo. Histórias assustadoras sobre esses lugares surgem em sussurros, contadas à luz de velas tremulantes por aqueles que tiveram a coragem, ou a imprudência, de desafiar o desconhecido. Nos próximos minutos, você vai conhecer 3 relatos perturbadores, baseados em acontecimentos reais e lendas locais. Essas histórias exploram o terror de quem ousou encarar o mistério dos túmulos e descobrir o que se esconde nas profundezas de cemitérios antigos. Cada um desses relatos mergulha nos sentimentos de desespero, medo e dúvida daqueles que, por curiosidade ou desafio, enfrentaram o sobrenatural e jamais foram os mesmos. Prepare-se para uma jornada arrepiante, onde o limite entre a vida e a morte se torna indistinto e o que é real ou imaginário desafia a nossa sanidade. Você está prestes a entrar em um mundo onde os mortos não descansam e onde o terror é uma presença constante. Joana sempre foi fascinada por histórias antigas, e quando soube de um cemitério abandonado nos arredores da cidade, não resistiu à tentação de explorá-lo. O lugar estava envolto em mistério. Diziam que, em noites de lua cheia, vozes podiam ser ouvidas vindo de um túmulo específico, marcado apenas por uma velha cruz de madeira, sem nome ou data. Certa noite, tomada pela curiosidade e acompanhada apenas de uma lanterna, Joana decidiu investigar. Atravessou o portão enferrujado, sentindo o vento frio cortar sua pele. Cada passo parecia ecoar no silêncio da noite, e os galhos secos das árvores formavam sombras macabras no chão. Quando chegou ao túmulo, uma sensação gelada percorreu sua espinha. Havia uma presença, algo invisível, mas inegável. Ela então ouviu uma voz fraca, sussurrando seu nome. O som era baixo, quase indistinto, mas carregava um desespero que a fez hesitar. Joana, com o coração batendo acelerado, inclinou-se para ouvir melhor. De repente, a voz tornou-se clara e angustiante, pedindo por ajuda. O chão sob seus pés começou a tremer levemente, e a terra sobre o túmulo pareceu se mexer. A lanterna piscou e apagou. O desespero tomou conta dela, e ela correu sem olhar para trás. Dias depois, soube que a cruz de madeira havia caído, revelando uma inscrição oculta na base: "Nunca me deixem sozinho." Desde aquela noite, Joana afirma que, mesmo longe do cemitério, continua ouvindo sussurros desesperados chamando por seu nome. Os sussurros surgiam nos momentos mais inesperados, ao apagar as luzes de seu quarto, no silêncio da madrugada, ou até mesmo quando estava cercada por outras pessoas. O som era sempre o mesmo, um lamento angustiante, como se alguém estivesse preso em um lugar distante, suplicando por ajuda. Incomodada e assustada, Joana tentou ignorar os sons, mas eles só se intensificavam. Passou a dormir com as luzes acesas, mas isso não impediu que a voz a seguisse. Começou a ter pesadelos recorrentes, onde via o túmulo sem nome, a terra se movendo e a mesma cruz de madeira caindo lentamente. Em todos os sonhos, a voz ficava mais alta, até se transformar em um grito ensurdecedor. Uma noite, o desespero a consumiu completamente. Ela decidiu voltar ao cemitério para tentar entender o que estava acontecendo. Carregando apenas uma vela e um amuleto que sua avó havia lhe dado para proteção, Joana chegou ao cemitério em silêncio. Tudo estava ainda mais sombrio do que na primeira visita. A lua cheia iluminava fracamente o caminho entre os túmulos, e o vento parecia carregar consigo os mesmos sussurros que a perseguiam. Ao se aproximar do túmulo sem nome, Joana sentiu o chão tremer novamente. A cruz de madeira estava de pé, como se nunca tivesse caído. Ela acendeu a vela, mas a chama tremulava de forma violenta, ameaçando apagar a qualquer momento. Foi então que, num impulso de coragem, ela ajoelhou-se diante do túmulo e começou a cavar com as próprias mãos. A terra estava fria, pesada, mas ela não parou. Os sussurros tornaram-se mais intensos, quase gritos, e ela sentiu um calafrio tomar conta de seu corpo. Quando finalmente alcançou algo duro sob a terra, seus dedos tocaram o que parecia ser uma caixa de madeira antiga. Com um puxão forte, ela a retirou do chão.
A caixa estava coberta de símbolos estranhos e parecia incrivelmente pesada para seu tamanho. Ao abri-la, uma onda de ar gélido a envolveu, e os sussurros cessaram subitamente. Dentro da caixa havia apenas um pedaço de papel velho, amarelado e coberto de manchas escuras. As palavras, escritas à mão, eram quase ilegíveis, mas Joana conseguiu decifrar uma frase que lhe gelou a alma. Você abriu a porta, e agora a minha voz será sua para sempre. Assustada, ela tentou fechar a caixa, mas uma força invisível a impediu. A vela apagou e uma sombra densa surgiu atrás dela, como se o próprio ar se condensasse em uma figura humana. Sem conseguir se mover, Joana sentiu mãos geladas tocarem seus ombros. A última coisa que ouviu antes de perder a consciência foi o som de seu próprio nome sendo sussurrado. Mas dessa vez, a voz vinha de dentro de sua própria cabeça. Quando acordou, já era dia, e o túmulo estava fechado novamente, sem nenhum sinal de que havia sido mexido. A caixa desaparecera, mas os sussurros nunca mais cessaram. Agora, a voz não apenas a seguia, mas parecia parte dela. Joana evitou contar a história a outras pessoas, mas os poucos que ousaram perguntar sobre o que aconteceu relataram ver, nos olhos dela, uma sombra que antes não existia, como se algo tivesse tomado parte de sua alma. Desde então, ela vive isolada, evitando lugares silenciosos, com medo do que possa ouvir. Mas os sussurros nunca a deixam. E às vezes, ela própria se pega sussurrando. A mesma frase que leu naquela noite: você abriu a porta e agora a minha voz será sua para sempre. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com Joana depois disso, mas dizem que, se você visitar o mesmo cemitério em uma noite de lua cheia, ainda pode ouvir a voz dela perdida entre os túmulos, suplicando por ajuda, um aviso para aqueles que, como ela, ousaram abrir a porta para o desconhecido. Assim, a história de Joana se transforma em uma lenda que ecoa nas noites silenciosas, um alerta sombrio para os curiosos que se aventuram a desafiar os mistérios do além. O cemitério, com seus túmulos cobertos de musgo e sombras inquietantes, permanece um lugar de adoração e temor, onde a linha entre a vida e a morte se torna tênue. Os sussurros que perambulam entre as lápides contam não apenas a tragédia de uma jovem que buscou a verdade, mas também a sabedoria de que nem tudo o que é enterrado deve ser desenterrado. Aqueles que ousam ouvir as vozes do passado podem encontrar mais do que esperavam, sendo puxados para um abismo de desespero e loucura. Portanto, ao caminhar entre as lápides sob a luz da lua cheia, lembre-se, a curiosidade pode ser uma bênção, mas também pode ser uma maldição. O que está perdido pode ser melhor deixado em paz. E se ouvir um sussurro chamando por você, pense duas vezes antes de responder, pois a porta que você abrir pode nunca mais ser fechada. Há décadas, um cemitério no interior era conhecido por abrigar os túmulos de pessoas cujos corpos jamais foram identificados. A população local acreditava que o lugar era amaldiçoado, pois vários visitantes desapareceram misteriosamente ao longo dos anos. Guilherme, um jornalista cético, decidiu investigar a fundo para desmascarar o que considerava lendas tolas. Na noite em que resolveu visitar o cemitério, uma forte neblina cobria o local. Armado com uma câmera, ele começou a registrar cada detalhe. Ao chegar perto de um túmulo em particular, ouviu um som estranho, como um gemido distante. Ignorando o medo, Guilherme seguiu o som até uma lápide que parecia mais antiga e desgastada do que as outras. Enquanto investigava, notou algo perturbador. As flores ao redor do túmulo estavam frescas, como se tivessem sido colocadas naquela mesma manhã, apesar do local estar abandonado há anos. De repente, um cheiro pútrido encheu o ar, e ele sentiu uma mão gelada segurar seu ombro. Virando-se rapidamente, não havia ninguém ali, mas seu corpo ficou paralisado de terror. A terra ao redor do túmulo começou a afundar, e uma sombra negra, indistinta, emergiu lentamente, arrastando-se na direção dele. Guilherme fugiu, deixando sua câmera para trás. Dias depois, ao recuperar a câmera, viu algo que o deixou sem palavras. Nas últimas imagens gravadas, era possível ver claramente uma figura sombria, de olhos vazios, apontando diretamente para ele. Desde então, ninguém mais teve coragem de visitar o cemitério. A lenda da figura espectral se espalhou rapidamente pela cidade, transformando o cemitério em um lugar de medo e reverência.
Os moradores passaram a contar histórias sobre aqueles que tentaram desbravar os segredos que lá residem, alertando sobre a maldição que parece pairar sobre o local. Muitos afirmam que a figura, com seu olhar penetrante, está à espera de uma nova alma curiosa para se juntar aos eternos prisioneiros daquele espaço. A câmera, agora um objeto de terror, foi guardada em uma caixa trancada, e seu proprietário nunca mais ousou falar sobre o que viu. Com o passar do tempo, o cemitério se tornou uma sombra do que era, envolto por histórias de quem se atreveu a cruzar seus portões. Assim, o aviso se torna claro. Há mistérios que estão além do entendimento humano e que, ao serem desvelados, podem trazer consequências irreversíveis. O que está escondido na escuridão pode ser melhor deixado lá, pois nem toda curiosidade é bem-vinda. Se você se aventurar a passar por aquele cemitério em uma noite de neblina, ouça atentamente. O silêncio pode ser ensurdecedor, mas por trás dele pode haver mais do que apenas ecos do passado. E se você avistar uma sombra ao seu redor, é melhor que não olhe para trás, pois pode descobrir que a escuridão também está à sua espera. Na pequena vila de São Bento, uma lenda local dizia que um homem vestido de preto, com um rosto indistinguível, vagava entre os túmulos sempre à meia-noite. Quem cruzasse seu caminho jamais voltaria a ser o mesmo. Certa noite, Ricardo, um morador cético e descrente das histórias, aceitou o desafio de passar a noite no cemitério para provar que tudo não passava de superstição. Com apenas uma vela para iluminar o caminho, Ricardo caminhou pelos corredores estreitos entre os túmulos, sentindo a presença opressiva ao seu redor. À medida que a meia-noite se aproximava, uma brisa gelada começou a soprar, fazendo a chama da vela tremer. De repente, a figura surgiu à distância. Um homem alto, coberto por um manto preto, movendo-se lentamente entre as lápides. Ricardo, tomado por uma mistura de medo e adrenalina, tentou seguir o homem, mas, ao se aproximar, a figura desapareceu. Foi então que ele sentiu um toque frio no pescoço e ouviu um sussurro: "Vá embora enquanto pode." Desesperado, correu até o portão do cemitério, mas ele estava trancado, embora nunca tivesse sido fechado antes. Na manhã seguinte, quando foi encontrado pelos moradores da vila, Ricardo estava deitado sobre uma sepultura, catatônico, murmurando a mesma frase repetidamente: "O homem de preto me observou, e eu vi o que não deveria ter visto." Desde aquela noite, ele jamais recuperou a sanidade. As lembranças dos sussurros, das sombras dançantes e da sensação opressiva de ser observado o acompanharam, transformando seus dias em um pesadelo interminável. A linha entre a realidade e a loucura se tornou difusa, e os ecos das vozes que uma vez ouviu se tornaram seu único companheiro. A cidade começou a notar sua ausência, e rumores se espalharam. Aqueles que conheceram o jovem antes de sua desventura lembravam de seu brilho, da curiosidade que o tornava tão vibrante. Agora, ele era apenas uma sombra, vagando pela cidade como um fantasma entre os vivos. Conversas em voz baixa falavam sobre um olhar distante, um comportamento errático e uma risa nervosa que ecoava em meio ao silêncio. Na pequena comunidade, a história se transformou em lenda. Os mais cautelosos evitavam o cemitério, temendo que o que havia capturado a mente do jovem pudesse, de alguma forma, se manifestar novamente. Alguns até diziam que, nas noites mais escuras, podiam ouvir suas risadas desesperadas, misturadas aos sussurros do vento, como se ele ainda estivesse preso entre os mundos, buscando uma forma de escapar. Mas, para ele, a verdadeira prisão era a sua própria mente, atormentada por visões de horrores que ninguém mais poderia ver. Seus amigos e familiares se perguntavam se havia algum jeito de ajudá-lo, mas as palavras de conforto pareciam inúteis diante da escuridão que o envolvia. Ele se tornara uma lenda viva, um aviso sobre os perigos da curiosidade desenfreada. Assim, o cemitério permaneceu um lugar de temor e reverência, uma lembrança constante de que alguns segredos devem permanecer enterrados. Para aqueles que ousam desafiar o desconhecido, o preço pode ser mais alto do que se imagina. Em cada canto escuro, em cada sombra que se move, pode haver um eco da sanidade perdida. Uma chamada silenciosa que alerta todos a nunca esquecer. Algumas portas, uma vez abertas, podem levar à mais profunda escuridão. Esses relatos mostram que, por mais que tentemos entender o desconhecido,
Há mistérios que talvez nunca sejam revelados. Túmulos antigos e cemitérios guardam mais do que apenas ossos. São cenários de histórias que desafiam a razão e nos fazem questionar o que realmente existe além da vida. A curiosidade pode levar pessoas a explorar esses lugares, mas nem todos retornam iguais. Talvez seja melhor deixar os mortos descansarem em paz. Ou você arriscaria desvendar esses segredos? O que você faria? Teria coragem de explorar um cemitério à noite? Deixe sua resposta nos comentários. Curta e compartilhe este vídeo. Não perca nossos próximos conteúdos. Escolha uma das duas opções na tela para continuar maratonando. Nos vemos no próximo vídeo.